Todos ao nosso canal do LTPN. A gente espera agora, a partir desse canal que foi criado, realizar sempre uma entrevista, todas com conteúdo científico, para que a gente possa estar popularizando com vocês um pouco do conhecimento sobre as plantas medicinais. O LTPN foi criado em 1996, junto com o nosso saudoso Nicolai Charapim, e desde então a gente vem desenvolvendo trabalhos com as plantas medicinais, buscando as suas constituições químicas, suas atividades biológicas, e a gente não poderia agora, com essa possibilidade, né, de nos aproximar um pouco mais das pessoas, através desse canal, nós podermos, então, dialogar um pouco mais com a sociedade. Então, queremos dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que hoje vamos ter uma entrevista muito interessante. Nosso entrevistador é o professor, doutor Rodrigo, que está atuando também nessa área de plantas medicinais, e vamos ter como entrevistado o professor José Carlos Tavares, ex-reitor da Unifap, e que também tem uma grande experiência e vai poder passar um pouco da sua experiência sobre o que é fazer pesquisa na Amazônia, nesse momento tão dramático que a Amazônia está vivendo, e como é conseguir, apesar de tudo, realizar atividades de pesquisa. Então, vamos chamar aqui o nosso entrevistador, o professor Dr. Rodrigo, para que possa dar início à entrevista, e a todos dou as boas-vindas, tá? Bem-vindo, Rodrigo, muito bom contar com o seu apoio para a inauguração desse canal. A palavra é toda sua. Muito obrigado, professor Leandro. É uma honra aqui como ex-orientando seu e amigo, né, e colaborador científico atualmente, tá podendo participar desse momento aqui tão importante do nosso querido Laboratório de Tecnologia de Produtos Naturais, o LTPN da UF. Bom, professor, muito obrigado, tá? Agradeço muito o convite e a introdução que você fez da nossa singela entrevista de hoje. Então, professor Leandro, um grande abraço e espero que a gente consiga corresponder aqui na entrevista de hoje. Vai ser um sucesso. Bom, pessoal, como está no título a chamada, né, que já foi divulgada há bastante tempo, desde a semana passada, o nosso entrevistado de hoje, para dar início ao ciclo de palestras e entrevistas do canal do LTPN, da UF, aqui no YouTube, é ninguém menos, como o professor Leandro já adiantou, do que o professor José Carlos Tavares Carvalho. Esse que tenho o prazer de trazer aqui dividir a tela nesse momento. O professor José Carlos Tavares, ele tem um histórico extremamente complexo, grande. Eu vou tentar resumir e mesmo assim vai ficar complexo. Bom, professor José Carlos Tavares, ele é ex-reitor da nossa querida Unifap por 2 mandatos, aqui a Universidade Federal do Amapá. Ele é professor titular do nosso curso de farmácia da Unifap. Ele é membro titular da Academia Nacional de Farmácia, ele é membro do Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira, coordenador do Comitê de Apoio a Políticas Fitoterápicas da Farmacopeia Brasileira, coordenador do Laboratório de Pesquisa em Fármacos, que é, sem dúvida nenhuma, um dos laboratórios mais prolíficos da região norte, em termos de produção científica. Foi professor visitante em diversas oportunidades fora do Brasil, publicou mais de 231 artigos científicos em periódicos especializados, é membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, isso só deixando aqui as coisas mais impactantes, mais importantes. Tem muita coisa ainda que o professor faz, científico, que eu tenho que deixar de fora, senão a nossa entrevista fica apenas na introdução. Então, é esse professor, né, que também é professor bolsista de produtividade do CNPq, que nós temos a honra de receber aqui na nossa primeira entrevista da LTPN. Boa tarde, professor José Carlos Tavares, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, professor Rodrigo, e a todos que estão assistindo à inauguração deste canal. E, antes de tudo, gostaria de agradecer muito o professor Leandro por este convite
de eu estar aqui nessa inauguração, né? Para mim é uma responsabilidade extremamente grande. Agora, o que me deixa mais tranquilo é que falar da Amazônia, para nós que estamos aqui e vivemos a Amazônia todos os dias, eu me sinto assim bastante em casa, né? E diante também de amigos, principalmente você, professor Rodrigo, que compartilhamos também atividades no laboratório, isso para mim vale muito mesmo, apesar de todas as situações que nós vivemos hoje, quando a gente debate a Amazônia. Bom, espero, né, a gente vai ter bastante assunto para falar, como eu falei aqui na sua introdução, você é uma história viva aqui em termos científicos da região norte, do Brasil como um todo, mas é uma das pessoas que a gente tem como exemplo aqui na região norte, que tem um destaque nacional e até mundial, estando aqui no norte, né, trabalhando no norte, que é uma coisa considerada periférica aqui no Brasil, né? Região norte, que muitas vezes é esquecida, e a gente consegue ter um expoente aqui da ciência. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente vai explorar na nossa entrevista de hoje. Bom, professor, como a gente está acostumado a fazer lá no nosso programa de rádio, né? Para quem não sabe, eu, professor, nós tivemos aí durante muito tempo um programa de rádio que a gente usava para divulgação científica, o Ciência e Você, criado pelo professor Tavares lá, como primeiro programa, né, professor, de divulgação científica. Primeiro programa da nossa rádio FM da Universidade Federal do Amapá. Histórico já. Histórico, bom, verdade. E como a gente sempre fazia lá, eu quero começar aqui, né, para o nosso público que não necessariamente já conhece a pesquisa científica no Amapá, a sua história. Queria começar do início, né? Porque você tem uma história bem particular, bem peculiar, que é ter começado, né, ser amapaense, né, de nascença, e né, ter saído do Amapá para fazer pesquisa, para se ficar e voltar, né? O que eu considero fazer a contramão, né? Porque o pessoal normalmente faz só a mão de ida, não faz a mão de volta. E você tem essa história aí de ir, né? Criar o seu currículo e depois voltar. Então, queria que o senhor começasse com esse histórico de ter começado aqui, né, no norte, no Pará, que a gente não tinha a Universidade Federal do Amapá na época da sua graduação, fez graduação no Pará, foi para o Sudeste, né, para São Paulo, foi para Minas Gerais e depois decidiu voltar. Essa história, assim, que eu já ouvi algumas vezes, eu considero uma história bem particular, realmente difícil da gente encontrar, e queria que você explicasse para os nossos telespectadores, quase que eu falo ouvinte, mas agora a gente não está no rádio, né? Nossos telespectadores, dessa sua história tão original. Pois é, professor Rodrigo, é realmente uma história que durou 24 anos, né, para eu regressar à Amazônia. Então, eu fiz o meu curso de graduação em farmácia na Universidade Federal do Pará, e foi exatamente na Universidade Federal do Pará que eu tive, desde, vamos dizer, do primeiro semestre no curso de farmácia, que eu tive contato já com a pesquisa. E eu fui realmente para o curso de farmácia com a intenção de ser pesquisador. Então, colocaram na minha cabeça os papos que eu tinha, que fazendo este curso seria o curso assim mais, vamos dizer, completo, e mais facilmente eu chegaria realmente a ser um pesquisador como eu sempre pensei a ser. Então, esse foi um aspecto importante. Agora, só que observe que uma coisa é você sair de um curso de graduação no início do ano 90, então nós tínhamos a nossa pós-graduação no Brasil no início dos anos 90,
era extremamente reduzida, nós tínhamos pouquíssimos cursos de pós-graduação, então, quando se falava principalmente na área de farmacologia, nós tínhamos apenas a Escola Paulista de Medicina, a USP Ribeirão, na Faculdade de Medicina, e aonde mais? Na Paraíba também já se fazia farmacologia, né? Então, observe, apenas 3 lugares, e eu queria fazer farmacologia, né? Então foi algo assim que eu tive que me dedicar muito em termos de formação para poder realmente eu conseguir entrar numa pós-graduação, principalmente nessa área, estudar realmente farmacologia. Então, eu fui da primeira turma do programa de Ciências Farmacêuticas da USP Ribeirão Preto, da Faculdade de Farmácia, né? E eu fui orientado pelo professor Silvio Sarti, uma grande pessoa que eu acredito que me ensinou muitas coisas muito interessantes, principalmente a questão do relacionamento interpessoal, né? Que eu acho que este é o aspecto maior quando a gente realmente entra na questão da pesquisa, de ser cientista, né? Então, e poucos dão valor a isso, né? Então, eu posso dizer que eu tive uma grande formação nesse aspecto, né? Bem, e depois veio o doutorado, mas eu já, no mestrado mesmo, eu já comecei, eu estava ligado, inclusive, como professor na Universidade Federal do Pará, porque naquela época, quando você saía da graduação e conseguia passar numa pós-graduação em nível de mestrado, a UFPA tinha uma política que pegava este egresso e já dava uma bolsa e já garantia uma vaga como professor. Então, eu ainda fiquei... Aí, quando eu vi que dificilmente eu voltaria para a UFPA, devido já às minhas atividades em Ribeirão Preto, eu pedi, né, desligamento da UFPA e comecei já ainda na graduação a trabalhar na Universidade de Alfenas, em Minas Gerais. E depois eu passei um tempo com o professor concursado também na Unesp Araraquara, larguei a Universidade de Alfenas, fui para Araraquara e, na verdade, o ambiente, principalmente da cidade, não me agradou muito, eu acabei voltando para Minas Gerais, que é um estado fantástico, né? Então, foi em Minas Gerais que eu posso dizer que eu cresci muito em termos de pesquisa, porque foi um estado que me deu assim todas as condições realmente de amadurecer como pesquisador, né? Então, lá eu fiquei por 14 anos e nessa época aí eu tive a formação de doutorado, fiz um estágio de pós-doutoramento na Alemanha, então, e exatamente na Alemanha, já em 2003, que eu comecei a pensar a voltar para a Amazônia, porque na Alemanha eu fui muito cobrado, como eu falava muito na Amazônia, lá em Berlim, eu falava muito na Amazônia, e é diferente, você nasceu na Amazônia, conhece a Amazônia, então a gente fala com a maior tranquilidade, né, em relação a isso. Então eu comecei a me cobrar que eu ia fazer planos de voltar para a Amazônia. Então, assim, surgiu uma oportunidade de um concurso na Universidade Federal do Amapá. Então, em 2005, eu vim para a Universidade Federal do Amapá, né? E aí eu falo para vocês que foi uma decisão extremamente difícil, até o meu grande amigo, o professor Leandro, participou também de alguns momentos, porque eu pedi
vários conselhos, mas eu acredito que valeu a pena. Valeu a pena estar na Amazônia, e agora eu completei 15 anos que eu estou trabalhando aqui na Amazônia, né, na Universidade Federal do Amapá. Então, esta é uma pequena parte assim para chegar até esse momento. Bom, acho que deu para a gente compreender, né, seu histórico. E aí, professor, chegando aqui no Amapá, né, a gente sabe que hoje, por exemplo, eu estou aqui no Amapá desde 2014, mas você chegou bem antes, essa sua volta foi bem antes. E a gente sabe que a situação do Amapá, ela, em termos de ciência, tecnologia, ela tem melhorado, mas se hoje, em 2020, então, em 2020, ela ainda está, né, pegando ritmo, imagino como foi quando você voltou aqui. Então, você tinha uma linha de pesquisa, né, tinha o ideal de desenvolver aqui os produtos da Amazônia, mas e as dificuldades? Como é que foi? Pois é, e isso é importante, viu? É importante, inclusive, para os jovens que estão assistindo aí, nós acreditarmos. Então, até o professor Leandro conheceu as minhas instalações que eu tinha em Alfenas. Então, eu tinha um laboratório fantástico, que nós fazíamos de tudo, porque eu era, inclusive, o coordenador da rede de toxicologia, da Rede Mineira de Toxicologia. Nós ganhamos um recurso considerável para montar essa rede, né? Então, foi quando realmente começou a expandir a pesquisa, vamos dizer, na área de tanto farmacologia e toxicologia de produtos naturais no estado de Minas Gerais, e foi exatamente nessa época que eu pensei em mudar de universidade. Então, foi um choque. Eu falo ao senhor, professor Rodrigo, que foi um choque. Eu sofri sozinho para não contaminar com o meu sofrimento a minha família, né? Principalmente a minha esposa, né? Então, por quê? Porque eu cheguei na Universidade Federal do Amapá, nós não tínhamos nada. E a própria cidade, vamos dizer, o estado do Amapá não tinha nada de concreto em termos de pesquisa. Já se falava muito no Instituto de Pesquisa, o IEPA, realmente já havia uma infraestrutura razoável, né? Mas, em si, a universidade que eu escolhi não tinha nada. Só para você ter uma ideia, nem bolsas de iniciação científica a universidade, naquela época, em 2005, não tinha, né? Então, eu confesso a você que eu sofri sozinho, mas com grande entusiasmo. Um entusiasmo, assim, que eu não tinha também, não tinha com quem compartilhar, né, esse sofrimento, porque quem já estava na universidade, na Unifap, já estava acostumado com essa situação e achava que talvez a universidade não ia sair daquela situação. Então, nós começamos a trabalhar, eu comecei a escrever projeto, e tem uma coisa, trabalhar na Amazônia, se você se dedicar, você consegue dinheiro de algum lugar. Então, eu lembro que, para não levar esse sofrimento para casa, né, eu chegava em casa bem tarde e eu ficava num lugarzinho que me arrumaram na universidade, eu ficava até tarde escrevendo projetos. E eu lembro que com uns 2 meses aqui em Macapá, na Universidade Federal do Amapá, aí eu consegui emplacar, juntamente com outros 2 professores, um projeto do BASA de R$495 mil. Aí eu me tornei rico. Aí eu te falo que eu me tornei rico, do BASA, Banco da Amazônia. Aí, logo a seguir, também conseguimos um projeto de 500 mil do CNPq, e assim foi. Então, com isso, nós conseguimos a começar realmente a construir
um grupo de pesquisa e infraestrutura para pesquisa que o senhor conhece muito bem hoje, que nós temos, que todo mundo que conhece fala que nós temos laboratórios aí muito bem estruturado, né, e não deixa a desejar para outros lugares, né? Porque para a gente fazer pesquisa nós temos que ter infraestrutura. Então, isso foi um pouco, né? Então, com este meu movimento todo, então, eu completei 15 anos agora, eu entrei dia 21 de setembro de 2005 na universidade, aí quando foi dia 1º de dezembro de 2005, me convidaram para assumir a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Aí eu nem deixei o vice-reitor terminar de falar e aceitei. Aceitei o desafio porque eu pensei que exatamente se eu assumisse algo que eu pudesse ter um maior poder de decisão e participação, principalmente ao nível de Brasília, nós poderíamos já começar a pensar, mesmo com poucos doutores que nós tínhamos, a pensar já em estabelecer uma estruturação para cursos ao nível de pós-graduação, ao nível de mestrado e doutorado. Então, eu assumi a pró-reitoria e trabalhei muito com a ajuda de outros colegas, amigos de outros estados, pedi ajuda. Então, a Conservação Internacional me ajudou muito, me dando apoio, porque eu conhecia muitas pessoas da Conservation. E assim, quando foi... eu assumi em dezembro, quando foi em março, abril de 2006, aí nós conseguimos a aprovação dos nossos primeiros mestrados. Então, aprovamos mestrado e doutorado em biodiversidade tropical, reunindo diversos pesquisadores, inclusive do exterior mesmo, que me deram força, né, da Universidade da Flórida, e assim criamos mestrado e doutorado em biodiversidade tropical, criamos o mestrado em ciências da saúde, direito ambiental, e o MINTEG, que é mestrado integrado em desenvolvimento regional, já estava sendo estruturado quando eu assumi a pró-reitoria. Então, isso daí foi algo fantástico que mudou a concepção da universidade, que não tinha nada e passou a ter mais problemas, né? Porque criar do nada programas de pós-graduação não é fácil, né? Mas até aí tudo bem. Aí você pode fazer outras perguntas, se quiser. Realmente, né? E hoje essa questão dos cursos de pós-graduação tá em voga, porque a dificuldade não foi só essa criação, né? Para manter a gente, principalmente a gente aqui no Norte, né, tem uma dificuldade muito grande, porque a situação para a gente é sempre um pouquinho mais apertada, né? Sem sombra de dúvida. E principalmente porque nós tínhamos que criar infraestrutura laboratorial, né? Então, aí que veio todos os problemas. Eu disse, caramba, eu fui procurar problemas para minhas costas, né? Porque criaram mestrado, doutorado, criaram mestrado, e aí nós temos um laboratório, aquela briga de sempre que o senhor conhece muito bem, né? Mas a gente foi crescendo aí, né? E os cursos estão aí muito bem. Hoje já contamos com muitos cursos, né, de mestrado e doutorado na universidade. E a meu ver, assim, foi uma gestão não só boa, né, em termos práticos, mas também estrategicamente parece que ela foi no momento certo, né? No momento em que existiam os recursos a serem buscados, né?
e proporcionou uma mudança de mentalidade, né, aqui na universidade, porque até hoje a gente tem um embate grande de alguns professores ou gestores que, né, acham que é uma coisa assim que a gente bate muito de frente, são pessoas que acham que o Amapá tem uma vocação para fazer coisas mais simples, né? Como se a gente não devesse se meter em pesquisa de ponta, em alta tecnologia, porque a nossa vocação seria uma vocação mais básica e deixar a ciência de alta tecnologia para o Sudeste, né? E você, na sua gestão, conseguiu dar uns 180 graus aí nessa mentalidade, né? E a gente colhe os frutos disso hoje. Exato. E foi justamente vamos dizer, essa luta que eu travei, principalmente criando esse alicerce na pós-graduação, os primeiros cursos de pós-graduação, que levou a eu ser candidato a reitor em 2006, né? Alguns colegas, olha, com esse teu trabalho aí não tem como você não ganhar, né? E aí veio mais esse desafio. Diziam que eu era desconhecido, mas aí passaram a me conhecer com esse nada para ter alguma coisa já. Aí veio o desafio de concorrer à reitoria, né? Então, aí já foram outros desafios, né? Outros desafios. Professor, o senhor falou lá no seu pós-doutorado, né, no doutorado lá na USP, o pós-doutorado na Alemanha, sobre como você era cobrado e era bem visto, né, ter um pesquisador nesses centros que fosse realmente da Amazônia e que tivesse esse conhecimento não só acadêmico, mas o conhecimento na prática, né? Como era valorizado, né? Valorizado esse seu conhecimento, essa sua história de amazônida. Mas, por outro lado, também existe uma parcela, né, da comunidade científica, principalmente na área de farmácia, química, que tem muita gente ainda que, apesar de ser brasileiro, torce o nariz para produtos naturais, para fitoterápicos, né? Aparentemente, nós que devíamos ter, né, levar em mais alta estima os produtos naturais e a nossa biodiversidade, nós mesmos depreciamos em favor de produtos que não são nossos, né? Produtos sintéticos de alta tecnologia. Parece que esses são os bons e os nossos nunca serão tão bons. E aí, como a nossa, aproveitando, né, essa história que a gente conhece no dia a dia, numa conversa com outros pesquisadores, com o título aqui da nossa entrevista, que são as dificuldades, né, para fazer a pesquisa na Amazônia, queria saber se você sente isso, esse preconceito, né, e você também é envolvido com a homeopatia, né, tem a relação próxima com a homeopatia, assim como o professor Leandro, a professora Carla Landino também está aqui assistindo. E eu acho que são dois ramos da ciência que sofrem bastante com preconceito, e que eu acredito que deveria ser muito diferente, principalmente num país como o Brasil. Queria saber essa sua experiência de ouvir esse tipo de preconceito com essas linhas de pesquisa naturais. A primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero ressaltar, professor Rodrigo, é o seguinte: na minha vida não tem esse tipo de pensamento de coitadinho. Então, em todas as reuniões que eu debato as questões regionais, eu sempre defendi que realmente que haja justiça em relação, por exemplo, aos julgamentos de projetos, julgamentos de tudo, de bolsas, tal, principalmente financiamento de projetos, de igual para igual. Então, mas muitos colegas que você sabe, porque está a Amazônia tem que ser considerado coitadinho. Não, nós já demonstramos que com infraestrutura nós fazemos coisas boas, coisas realmente fantásticas. Então, nós temos que considerar o seguinte:
O que eu falo por exemplo, o estado do Amapá. O estado do Amapá sempre é citado que possui 70% da sua biodiversidade intacta. Mas o que é que resulta da manutenção desses 70% da sua biodiversidade intacta em termos de resultados para as populações tradicionais? Então, este é o grande debate que eu sempre trago à tona isso. Sim, existe uma biodiversidade exuberante, o estado do Amapá só, 70%, mas nós temos que pensar em investir em pesquisas que realmente dê retorno, principalmente para as populações tradicionais. Então, com isso, nós temos exemplo aí, o nosso laboratório, e desenvolvemos um produto que até hoje está por sair ao nível de Anvisa e tudo mais, mas que nós trabalhamos na questão principalmente da devolução para a comunidade, em termos, inclusive, de aplicação de infraestrutura para a comunidade do Carvão, para outras comunidades aqui próxima, inclusive, do município do Mazagão. Então, eu acho que nós temos que explorar essa biodiversidade, mas pensando principalmente na questão do retorno para resolver os problemas locais. E os problemas locais não só relacionados, por exemplo, às questões das mazelas em termos de doenças, mas principalmente do que eu chamo de a sociabilidade dessas comunidades, que é isso que é importante. Então, agora eu estou fazendo muita essa relação com algumas comunidades tradicionais, tentando fazer escoamento desses produtos para indústrias, né? Porque me procuro muito. Aí, conversando, por exemplo, com uma comunidade que está produzindo alguns óleos, eu disse, mas qual é a capacidade de vocês de produção? A gente produz uns 50 litros de óleo para caxi, óleo de 50 litros. Então, quer 50 litros por mês? Então, os governos locais, eles têm que atentar para isso e criar uma infraestrutura em que, principalmente, a ciência e as comunidades locais possam fazer um imbricamento para a mudança dessa sociedade, que haja uma exploração consciente para a melhoria da qualidade de vida dessas populações. Esse é um aspecto, então, por isso que viver na Amazônia é totalmente diferente de você viver em outro estado e querer fazer pesquisa na Amazônia, porque aqui nós encontramos realmente e podemos avaliar as situações. Então, esse é um aspecto que eu falo. Bem, outro aspecto, no governo passado, todos nós pudemos acompanhar que houveram, sim, bastante investimentos em termos de editais específicos para a Amazônia. E em que resultou isso? Resultou principalmente na formação de grupos. E isso daí eu confesso que eu achei assim, muito interessante, porque exatamente essa questão da criação desses grupos, nós podemos atrair, está aí o professor Rodrigo, nós podemos atrair pesquisadores jovens que acabaram vindo para o estado do Amapá, para Manaus, por exemplo, para o Amazonas, para Roraima, para Rondônia. Nós encontramos muitos pesquisadores de outras regiões. Então, isso é importante. Nós realmente atrairmos pessoas já que tenham um perfil já formado para que venha trabalhar aqui, né? Então, aí há uma mudança realmente de concepção. E o terceiro aspecto que eu falo é realmente nós
montarmos linhas de pesquisas que nós possamos realmente pensar principalmente nessa questão da sociobiodiversidade que eu chamo. Quer dizer, uma estreita relação de você fazer ciência, mas realmente com o imbricamento com as populações tradicionais. Aí, quando você fala nesse aspecto, o senhor também faz pesquisa com homeopatia, é fantástico. Só que ainda, quando a gente fala homeopatia, a homeopatia na Amazônia é quase zero, né? Não houve um desenvolvimento. Então, seria interessante nós criarmos, inclusive, matérias-primas que nós pudéssemos desenvolver medicamentos homeopáticos, né, de origem da nossa biodiversidade, a biodiversidade amazônica, né? Então, produtos, nós temos aí uma gama de óleos, por exemplo. Eu não sei se estão me ligando, eu não sei se eu caí da... Tá online, professor. Eu estou online, então não sei por que estão ligando para mim aqui. Eu pensei que tinha caído, mas sim, desculpe aí. Mas é essa questão. Então, por exemplo, nesses 15 anos que eu completei aqui na Amazônia, nós criamos duas grandes redes, que é a rede amazônica de nanotecnologia aplicada a fármacos e a rede amazônica de pesquisa em biofármacos. Então, com isso, nós reunimos algumas universidades, as principais, eu coloco hoje a Universidade Federal do Amapá dentro desse contexto aí, e realmente os resultados estão sendo fantásticos. Então, isso é bacana, essa congregação de pesquisadores que realmente estão desenvolvendo trabalhos localmente e conseguimos congregá-los dentro de redes realmente que possam pensar e pesquisar a Amazônia. Então, esse é um aspecto assim que eu penso muito e debato muito nessa questão. Mas hoje, como eu estou ficando mais maduro, vamos dizer assim, não velho, então eu estou mais preocupado realmente em dar retorno para as populações tradicionais. Porque é impressionante como eles continuam abandonados quando nós falamos em termos de investimentos para a melhoria da qualidade de vida dessas populações. Professor, e aproveitando, né, essa sua última fala sobre a importância, né, da pesquisa feita na Amazônia retornar para essas populações tradicionais, Sim. Vou aproveitar aqui para colocar a pergunta do professor Leandro Rocha e aproveitar também para avisar a todos que Sim. Quem tiver questões, por favor, pode escrever aí no chat do YouTube, né, no chat do YouTube não, nos comentários do YouTube, que a gente passa aqui para o professor. Vou fazer como o professor Leandro fez, tá? Então, a pergunta é essa, do professor Leandro: como tornar a universidade acessível aos índios amazônicos, né, as populações tradicionais, porque aqui, também, só estando aqui que eu descobri, né, que aqui não é só a população indígena, as populações tradicionais, tem muita população negra, quilombola, coisa que a gente ignora no resto do Brasil. Quase 70% são negros, né? Bem, essa pergunta do professor Leandro é interessante, né? Como tornar a universidade acessível aos índios, principalmente, que é uma das populações tradicionais. Então, nós temos ainda aqui várias etnias e etnias de grande importância devido à sua tradicionalidade ainda está, vamos dizer, intacta. Por exemplo, os Waiampis, né, que está na região da Serra do Navio. Então, eu sinto muito orgulho de dizer que foi na minha gestão como reitor que nós aprovamos o curso de licenciatura intercultural indígena. Então, é um curso que já funciona há alguns anos aí, e este curso é de formação
de licenciatura somente para índios. Então, já foram formados aí um número considerável de indígenas, e são indígenas que não vivem na cidade, eles vivem nas suas populações, nas suas tribos, né, nas suas etnias. Então, esse é um aspecto extremamente importante. E eu confesso ao senhor, professor Leandro, que se eu tivesse mais um ano de reitoria, eu teria criado cursos na área da saúde, mais cursos, porque lá funciona enfermagem e ciências biológicas, a gente poderia dizer, voltado dentro das ciências biológicas e da saúde, mas eu teria criado mais cursos, inclusive eu levei esse projeto para o MEC, para o Ministério da Educação à época, e eles gostaram. Eu teria criado no Oiapoque, no campus do Oiapoque, o curso de medicina para índios. O curso, as vagas, na sua totalidade, as vagas seriam para índios. Porque, na minha concepção, no meu pensamento, não adianta. Se você não formar índios farmacêuticos, índios médicos, índios enfermeiros, índios biólogos, você não irá acabar com os problemas básicos que as populações, eu estou citando só a população indígena, as populações indígenas sofrem. Porque não adianta, é difícil você encontrar um médico que queira passar, por exemplo, 15 dias numa aldeia lá no Parque do Tumucumaque, que é extremamente difícil o acesso ao parque. Ou então que queira passar um mês lá na Uaiampi, lá na Serra do Navio. Então, se você formar médico índio, com certeza ele tem quase que 98% de possibilidade dele voltar para a sua aldeia. Este é um aspecto extremamente importante. Mas, infelizmente, no Brasil, eu não vejo ainda um programa específico para isso. O nosso curso mesmo aqui de medicina agora já dá a possibilidade de ingresso de indígena. Em Roraima também, que eu sei, Rondônia, há vagas específicas para indígena. Mas eu queria era 100% para índios. 100%. Ia ser uma coisa maravilhosa. Talvez que, com o tempo, nós íamos observar realmente como resposta a resolução de alguns problemas básicos, principalmente alguns não, vários problemas que nós encontramos em termos de saúde, por exemplo, da população indígena. E isso eu estou falando só da população indígena, porque quando você passa a pensar na população dos quilombolas, os quilombolas são descendentes dos negros africanos, né? Então, nós temos doenças específicas como anemia, né? A anemia falciforme. E quantos especialistas nós temos no estado do Amapá em termos de estudo de anemia falciforme? É muito pouco, irrisório. Então, nós temos que formar negros, médicos que se dediquem ao problema que é específico da nossa população negra. Então, são aspectos realmente que a universidade tem que se voltar e fazer políticas específicas para essas populações tradicionais. Eu citei aí a população indígena e a população quilombola, mas nós temos, na Amazônia, nós temos de tudo, né? Nós temos de tudo. Bom, muito obrigado pela... Eu também, apesar de conviver já há anos com o professor, a gente também estou aprendendo, né? Coisa que é importante. Eu que sou novo no Amapá, estou aproveitando para aprender bastante, professor. Tem mais uma pergunta aqui importante da professora Carla Landino, que eu vou passar aqui e botar na tela para o senhor responder. Como professor, vislumbra o desenvolvimento da homeopatia utilizando a biodiversidade das plantas da Amazônia. Pois é, professora, nós precisamos
que a senhora mande aí muitas pessoas do seu grupo para cá. A senhora tem um grupo maravilhoso, muito bem desenvolvido. É uma pena, o curso de farmácia, nós temos aqui a disciplina de homeopatia, o curso de enfermagem agora possui a disciplina de práticas integrativas, então, com isso também se fala de homeopatia. Outros cursos, inclusive a medicina, já vai oferecer também uma disciplina em termos de práticas integrativas, mas nós precisamos, e agora eu soube que a nossa farmácia escola finalmente vai ser finalizada a sua obra, então eu vislumbro que realmente nós vamos ter um campo de prática em homeopatia que nós vamos poder realmente experimentar essa nossa rica biodiversidade, porque nós temos algumas espécies vegetais que são características, possuem característica do nosso bioma amazônico, que realmente nós temos que experimentar, fazer experimentação em homeopatia, fazer estudar a patogenesia, e quem sabe vir constituir aí um novo medicamento dentro do contexto da homeopatia. Mas nós precisamos ainda estruturar esse aspecto. E quando nós falamos em termos da estruturação desse aspecto dentro da homeopatia, perpassa pela questão da formação. Então, a partir do momento em que nós tivermos realmente mais consolidado essa questão da formação em homeopatia aqui, principalmente eu falo no estado do Amapá, na nossa universidade, aí nós podemos fazer trabalhos brilhantes em relação à homeopatia. Vocês devem estar acompanhando aí, eu esqueci o nome dele agora, mas tem um sapinho aí minúsculo, que nós estamos, inclusive, estudando no laboratório. Nossa, a toxina que esse sapinho aí produz é algo fantástico para se transformar aí e estudar a patogenesia para ser introduzido na homeopatia. Eu estou esperando oportunidade justamente para a gente fazer isso. Mas eu penso que até o próximo semestre, o próximo ano, nós teremos aí a nossa farmácia escola, que na verdade é um laboratório industrial, né, professor Rodrigo? Vai estar já em pleno vapor e nós teremos possibilidade de explorar essa questão dos estudos em homeopatia. Aliás, a Amazônia toda necessita disso, né? Porque você vai também na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas, não tem quase nada, não tem nada. Aí, quando a gente pensa em Roraima, lá em cima, nem o curso de farmácia existe na Federal de Roraima. Quando a gente fala Rondônia, a Federal de Rondônia também não tem. Inclusive, eu estava no movimento, a Federal do Acre também não tem. Então, eu estava no movimento quando começou a pandemia, que era viajando por esses estados aí, mas especificamente dentro dessas universidades federais, com o intuito de apoiar a criação dos cursos de farmácia nessas universidades federais da Amazônia que ainda não possuem o curso. Professor, a gente conversou bastante, né, sobre sua atuação na Unifap, né, no Amapá, desde que você voltou, e as coisas todas foram desenvolvidas, e até o que não deu tempo de desenvolver nos cargos de gestão. Mas eu tenho uma dúvida, né, que como é que é ser, né, um amapaense, um professor aqui de uma universidade considerada periférica, né, do Amapá, nos fóruns nacionais, esses fóruns que eu citei lá na introdução. Está na Anvisa, está no CNPq, está na Farmacopeia Brasileira, na SBPC, e como é que é, assim, a visão é diferente, o pessoal acha que sabe como é na Amazônia e, na verdade, não sabe, realmente eu tenho essas dúvidas, né, como é que é
Professor Rodrigo, primeiro eu te confesso sinceramente, você sabe que nós conversamos muito isso, é o susto quando nós apresentamos trabalhos de alta qualidade nesses fóruns, né, nesses eventos científicos, né? Então, agora nem tanto, mas eu já escutei muito o tipo de pergunta: vocês fazem isso lá no Amapá? Né? Olha, isso daí me deixava muito puto, eu te falo sinceramente. Né? Às vezes, professor, às vezes eles perguntam, mas quem fez isso para vocês? É verdade, Né? é verdade. Não, mas principalmente quando eu apresentava conferências, tal, que eu gosto de mostrar o que nós fazemos, né, em termos de resultados, aí sempre depois vinha, mas vocês fazem isso lá no Amapá? Né? E hoje você sabe que nós estamos trabalhando muito, por exemplo, com histopatologia, com novos métodos, a aplicação, quer dizer, a introdução de novos animais de laboratório, e nós estamos muito dedicados a isso, em descrições em histopatologia, e nós temos um sistema de microscopia eletrônica dentro do laboratório, né? Então, a gente mostra isso, então sempre é um susto. Mas vocês fazem isso lá, né? Então na verdade, como o senhor falou, nós temos que quebrar paradigmas, né? E eu acho que no mundo da ciência, a partir do momento que você participa dentro desses contextos, principalmente de comissões, as pessoas começam a conhecer realmente o trabalho que você faz localmente. Você sabe que eu, como orientador, eu não permito os meus orientandos saírem do laboratório para aprender técnicas em outros lugares. Primeiro, eles têm que desenvolver a técnica aqui dentro do laboratório. Aí, quando eles desenvolveram o que eles estão craque, vamos dizer assim, em determinadas técnicas, é que eles saem para ir num convívio em outro laboratório fora do estado, porque aí eles já têm condições de dizer: ah, mas eu faço assim, deu certo. Mas nós estamos fazendo assim, e quer dizer, já deu tempo agora dele ter um conhecimento para discutir, para mostrar algo que ele se dedicou e conseguiu desenvolver, e aí ele vai discutir, vamos dizer, de forma mais estruturada mentalmente, em termos de conhecimento, com outras pessoas que podem ajudá-lo, inclusive, a melhorar a técnica que ele desenvolveu, entendeu? Então, isso até hoje funciona muito bem. E este é meu jeito de ser, porque o meu pai científico, lá, o professor Silvio, a gente se tratava assim, né? Nós criamos tudo. Em 90, quando eu cheguei lá, nós que criávamos tudo. Aí, depois que nós criávamos, é que a gente ia discutir com outros grupos, tal. E isso era muito bacana, porque a gente trazia também experiências para melhorar isso. Agora, se a pessoa vai sem uma experiência prévia para outro lugar, então eu acho que você tem poucos ganhos, né? Poucos ganhos nisso, né? Então, você vê hoje, com a coordenação aí do professor Caio também, que é um grande pesquisador na área de nanotecnologia, eu fico extremamente feliz que eu vejo vários alunos, ex-alunos de mestrado, doutorado, que dominam aí já a nanotecnologia, várias técnicas de nanotecnologia, e foi nessa questão realmente da experimentação, vai criando esse tipo de experimentação. Então, tudo isso é importante, principalmente para a nossa experiência também
em termos de participação nesses grupos. E, na verdade, ao final, há um grande respeito em todos esses setores que eu participo em relação ao trabalho que nós fazemos, né, ao trabalho todo que é realizado aqui. E eu posso citar com muito orgulho a questão hoje do trabalho que nós fazemos, que foi um método que nós introduzimos, a plataforma de Zebrafish, que nós introduzimos aqui, mas pela questão para baratear o nosso gasto com animais, né? Então, nós ainda não temos e ainda não compensa a criação, por exemplo, de um grande biotério, porque o custo de manutenção é extremamente grande. Então, até hoje, nós obtemos, por exemplo, roedores de outros lugares, né? Então, isso acaba sendo extremamente oneroso para nós. Então, de repente, nós passamos a discutir isso e montamos, há 5 anos, uma plataforma de Zebrafish e desenvolvemos vários métodos que está dando excelentes resultados, inclusive pessoas até do exterior, né, têm vindo participar com a gente do desenvolvimento. Eu vi que a Tafne está assistindo aí, mas foi uma grande batalhadora na estruturação da plataforma de Zebrafish. Então, é isso, os desafios vão aparecendo e nós temos que ultrapassar esses desafios justamente para nós não pararmos de fazer ciência, né? A própria ciência já é um grande desafio. Imaginem para nós que estamos na Amazônia, distante dos grandes centros, que a gente poderia, vamos dizer, ter suporte de um de outro, né? Então, para nós aqui é muito mais difícil. Você não pode pensar, Belém é pertinho. Belém realmente é 30 minutos de voo, mas quando a gente pensa, eu vou mandar os meus estudantes lá para Manaus com o professor Hermeson para fazer o Westerblot, para fazer uma técnica mais refinada que ainda nós não temos aqui, caramba, você tem que ir a Brasília para voltar para Manaus, então várias horas de voos para conduzir amostras, tudo mais. Mas, enfim, a pergunta que o senhor fez, eu vejo que nós somos muito respeitados em todos esses contextos de participação hoje, em todas essas comissões, e sempre você observa que estão convidando a gente, né, para fazer parte de algumas dessas comissões, porque eu acho que a experiência realmente, como o senhor falou, de estar na Amazônia e compartilhar isso com colegas de outras regiões é muito gratificante. É muito gratificante mesmo. Bom, temos mais uma pergunta aqui do professor Leandro. A gente está próximo do fim aqui da nossa entrevista. Sim. Mas o professor Leandro, ao fim da pergunta dele, ele pede uma mensagem de esperança, que é o seguinte: queimadas, garimpo ilegal, mineração irregular, grilagem de terras indígenas, como isso impacta no conhecimento da flora amazônica? Nos mande uma mensagem de esperança. Pois é, professor Leandro, isso é uma grande preocupação. É uma grande preocupação mesmo. Desculpa, mas eu até me emociono, porque eu tive a oportunidade, né, de fazer visitas em diversas etnias, né, populações indígenas, né, não só no estado do Amapá, mas em Roraima, Rondônia, né? E é interessante
o grande conhecimento que essas populações possuem. Mas o que eu defendo é justamente você não pode, como pesquisador, cientista, achar que tirar essas populações do seu habitat natural, você está resolvendo os seus problemas. Ao contrário, nós temos que lutar para que essas populações fiquem exatamente aonde eles estão. Por isso que eu falei de nós nos dedicarmos a fazer pesquisa em que você possa contribuir com a melhoria da qualidade de vida dessas populações tradicionais. Então, quando você vê a Amazônia hoje sofrendo todo esse ataque, né, de destruição realmente da Amazônia, né, com queimadas, o incentivo de madeireiros explorar a Amazônia com derrubada da mata, né? Logicamente que você pode fazer uma exploração madeireira de maneira sustentável, né? Inclusive incluindo essas populações tradicionais, mas não dizimando o que é de mais rico para nós, que é justamente a questão da região amazônica, né? A nossa biodiversidade. Então, eu vejo isso com muita tristeza mesmo, com muita tristeza. Eu nunca pensei que, assim, de maneira tão rápida, nós íamos passar por essas questões. E você vê que até mesmo as tentativas da justiça não está conseguindo conter o grande desmando, né, que está acontecendo em termos do governo federal, quando a gente pensa em termos da preservação da nossa biodiversidade amazônica. Não só a biodiversidade amazônica, mas todos nós estamos acompanhando aí o extermínio da região do Pantanal, né? Então, isso realmente é inacreditável, inacreditável. E quando você tem uma relação com esta população, aí você sente mais isso, sente mais, porque você sabe que essas populações, a partir da destruição da floresta, a partir dessa biodiversidade, eles terão grande comprometimento em termos da sua subsistência, né? Então, é algo realmente que não dá para entender, não dá para entender a situação que nós estamos passando hoje no Brasil, né? E basicamente, nós não temos a quem recorrer, porque praticamente nós estamos isolados. Você observa, não há mais o lançamento de nenhum edital, vamos dizer, específico, que contemple principalmente esses estudos em relação à queimada, né? Que, como nós víamos anteriormente, a existência de editais específicos para estudar a contenção de queimadas e a valorização da biodiversidade. Não há mais nada nesses aspectos. Então, eu não sei, a saída, nós estamos tentando recorrer a algumas instituições do exterior, mas nós esbarramos também quando necessitamos, por exemplo, de documentos que tem que passar por órgãos federais, que temos que obter assinaturas, tudo mais. Então, é muito difícil. É muito difícil e isso me deixa muito triste. Muito triste mesmo.
Bom, professor, todos nós, né, como a gente pode ver aqui nos comentários dos espectadores, a gente compartilha dessa tristeza, nós somos da ciência, né, não só brasileiros, sofremos como brasileiros, sofremos também por conhecer, né, o potencial que está sendo perdido, não só o potencial da biodiversidade, mas também o potencial humano, né? Todas as pessoas, Sem essas dúvida. comunidades que vão ser impactadas, gerações, né, dessas comunidades que vão ser impactadas. Principalmente o respeito pelas pessoas, né? O respeito pelo direito de viver. Porque quando você observa a agressão à população tradicional, isso daí é de dar dó, realmente não dá para entender, não dá para entender. Bom, aproveitando esse momento, né, de reflexão, que nós chegamos ao final da entrevista, para a gente finalizar, agradeço enormemente, né, não tenho nem palavras para agradecer tanto ao professor Leandro por ter criado esse canal, né, que a gente possa ouvir o professor José Carlos Tavares né, ao vivo aqui, e essa entrevista vai ficar disponível no YouTube para a gente poder ver e recomendar para, né, nossos alunos, nossos companheiros, nossos colegas que se interessam não só pela ciência, mas pelo tema, né? Tá, né, como o professor José Carlos acabou de falar, a Amazônia, né, a nossa biodiversidade que está sendo tão ameaçada, as comunidades estão sendo ameaçadas. Eu acho que praticamente um dever a gente passar essa entrevista adiante e a gente alertar e passar esse conhecimento do que está acontecendo para a nossa população. E agradeço também enormemente ao professor José Carlos Tavares, que extremamente ocupado, né? Aqui, a gente estava aqui no início da entrevista, esperando às 3h30, e ele estava participando de um seminário, né, de uma aluna de doutorado dele. Então, essa vida multitarefas aí, mesmo assim, com toda a dificuldade, né, de horário, ele teve essa disponibilidade de conversar com a gente. Então, agradeço muito, professor, e te passo a palavra para se despedir aí dos nossos espectadores e a gente depois finalizar a nossa entrevista. Bem, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o professor Leandro, que me convidou para fazer essa inauguração. Me desculpem pela emoção, mas realmente o tema de debater a Amazônia não é fácil nesse momento, não é fácil mesmo, e principalmente quando você tem o respeito por essas pessoas que aqui habitam, né, e principalmente as pessoas das populações tradicionais, você não pode deixar de se preocupar, né? Mas muito obrigado realmente por essa oportunidade de mostrar um pouco também o meu próprio sentimento em relação de pensar a Amazônia nesse contexto que nós estamos vivendo, tá? Então, eu agradeço a todos vocês, todos que se fizeram presente, e estou sempre disponível, né? Eu sei que não dá aqui para eu ver quem está na sala, mas olha, a Carla, a Carlinha, minha querida amiga, está na sala. Eu agradeço a todos vocês por ter tirado esse tempinho aí dessa tarde de sexta-feira para a gente debater um pouco a Amazônia, tá? E depois nós poderíamos debater temas específicos, né? A iniciativa é fantástica do professor Leandro trazer esse canal para a gente estar mais próximos, né? Um do outro. E eu acredito que nós que estamos na academia, nós que nos consideramos cientistas, né? A partir do momento que nós estarmos cada vez mais juntos, né? Eu acho que um dá força para o outro, para a gente superar todas essas dificuldades que nós estamos passando, né? Então, um abraço e um beijo a todos vocês. Eu desejo muitas alegrias e vamos
combatendo aí o que der para combater, né? Dentro dessa grande missão que nós temos, né? De levar a ciência brasileira adiante, né? Nós não podemos deixar nos abater e vamos construindo cada vez mais dentro dessa dificuldade, né? Então, um grande abraço a todos, a todas. Muito obrigado, professor Leandro, pelo convite. Bom, então, assim, vamos finalizando essa primeira entrevista inaugural, né, do nosso canal do YouTube do Laboratório de Tecnologia de Produtos Naturais. Ficamos aí ansiosamente aguardando a próxima entrevista, né? Vamos seguir as redes sociais do laboratório, Facebook principalmente, e lembrando que no dia 3 de outubro nós teremos o evento internacional do laboratório, cujo o tema está passando aqui embaixo na transmissão. E para saber o link, programa, sigam aí as redes sociais, principalmente o Facebook do laboratório. Bom, agradeço novamente a todos que assistiram, né, e todos que assistirão depois que a live acabar, o vídeo offline. E estamos aqui à disposição de todos. Nós aqui na Unifap, né, falo também como pesquisador da Unifap, estamos à disposição de todos, do professor Leandro, de todos os professores e estudantes que queiram desenvolver pesquisa científica aqui na Amazônia com a nossa biodiversidade. Isso. Um grande... Né, professor? Está feito o convite, né? Pelo menos nós temos um recanto para levá-los, né? Uma área de proteção ambiental. Uma área bem protegida, bem bonita, e que água não falta, né? Exatamente. Bom, então, um abraço a todos, e assim a gente vai finalizar a nossa transmissão. Até a próxima. Tchau.